Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Cleciane Rodrigues. Eu prego o Evangelho nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o meu Instagram passando aqui na tela, para caso você quiser acompanhar as postagens da Palavra do Senhor por lá também e ficar sempre atento quando eu postar vídeos aqui. E já vai se inscrevendo no canal, entrando no perfil para acompanhar os vídeos que já tem lá também. E não perca nenhuma palavra vinda do alto, mas seja edificado com todas. A mensagem de hoje se encontra lá em Lucas 15, que vai falar sobre a parábola do filho pródigo, né? Muitas pessoas só falam do filho pródigo, mas eu vim trazer um ensino que fala sobre o outro irmão, que vai falar sobre um filho que tinha tudo com o pai, mas ele, por ganância e orgulho, ele pediu a sua parte da herança. E a herança geralmente você só recebe quando o pai morre. Então, quando esse menino pede a herança antes, ele estava mandando uma mensagem de que ele queria ficar longe do pai logo, que ele queria logo as suas coisas e não precisava do pai. Era essa a mensagem que ele estava mandando. Ele entra no mundo, se perde, até que um dia ele, com vontade de comer lavagem dos porcos, porque ele não tinha com que se alimentar, ele lembra da casa do pai. Ele lembra que lá ele tinha tudo, então ele resolve voltar. Ele pensa, não, vou voltar lá, nem que seja para eu ser escravo do meu pai. Mas chegando na entrada da casa do seu pai, ele já vinha esperando ele, e o pai, com compaixão, misericórdia, ele amou o filho e aceitou ele de volta, não como escravo, mas como filho, que fala sobre a restauração, né? De que quando nós nos arrependemos, o Senhor é fiel para nos perdoar e ele nos aceita, ele não nos rejeita. Nós é que nos afastamos dele. Então o filho se arrepende e volta, e aqui vai dizer: Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O Senhor fica feliz quando nós voltamos para a sua presença, né? Mas eu não quero falar sobre esse filho, eu quero falar sobre o outro filho mais velho que já vivia com o pai, e que vai continuar no versículo 25. E enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E o filho mais velho se comportava assim porque ele não se via como filho de Deus. Isso traz o ensinamento de que muitas vezes não nos comportamos como filhos de Deus, mas como escravos, sempre fazendo para merecer. Aqui o filho mais velho, ele não se comportava como filho, porque de fato tudo que é do pai é do filho, mas o filho não tinha essa consciência, então ele fazia mais, sempre mais, fazia coisas para tentar merecer o amor de Deus. Mas ele já tinha esse amor, ele não precisava fazer nada para poder merecer isso, porque o Senhor nos ama independente daquilo que nós fazemos, e não importa o que fizermos, ele não vai nos amar mais ou menos, porque o seu amor não depende daquilo que nós fazemos, mas de quem ele é. Então, nós, ao entendermos que somos filhos de Deus, nós entendemos que não precisamos fazer nada para merecer. Nós já somos filhos, tudo que é do Pai é nosso. Nós não precisamos nos comparar com o outro filho de Deus, nós não precisamos achar que temos que fazer algo para merecer um presente de Deus, um cuidado dele. Nós não precisamos pensar que somos órfãos, porque agora nós somos adotados na família de Cristo. Por meio do seu sacrifício, nós temos a vida eterna e nosso relacionamento com o Pai foi restaurado. Agora nós não somos mais criatura, nós somos filhos e filhas de Deus. Então, quando nós nos comportamos como escravos de Deus e não como filhos de Deus, nós fazemos para merecer algo que já é nosso, algo que o Senhor já nos dá e nós não precisamos correr atrás disso. Então, quando nós entendemos que somos filhos e filhas de Deus, nós não fazemos para merecer, para agradar o Senhor, para que Ele tente achar que nós merecemos algo e nos dê, porque já é nosso, nós já temos, nós já somos filhos, nós já
podemos receber tudo isso de Deus. E quando nós entendemos isso, nós fazemos agora por amor, gratidão, por querer mais da presença e não mais por tentar agradá-lo. Eu muitas vezes me comportei assim inconscientemente, até por conta de crenças que eu tinha, né, da minha criação, dos meus pais terrenos. Então, eu achei que o amor é algo que eu fazia para merecer, que se eu não fizesse, eu não merecia. E é muito complicado acabar com essa crença de uma vez, mas o Senhor nos ajuda dia após dia, o Espírito Santo nos traz essa revelação e nos ajuda a acessar a cura e a libertação em Deus. Porque esses comportamentos estão em nós há muito tempo e ser curado emocionalmente demanda tempo e fé em Deus. Nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus para que Ele nos ajude e renove a nossa mente de tudo aquilo que está aqui dentro, né? E quantos de nós também não tem a crença do não merecimento? Nós não conseguimos lidar com bênçãos, com presentes, porque achamos que somos indignos e que não podemos receber isso e que temos que receber apenas o que é ruim. E quando nós fazemos isso, nós fazemos a vontade do diabo, porque é ele quem nos acusa, é ele que quer nos ver na miséria, porque ele tem inveja de nós, ele tem inveja da humanidade, porque mesmo nós sendo pecadores, mesmo não merecendo, o Senhor tem misericórdia de nós e nos ama, e ele já está condenado e para ele não tem mais salvação. Então ele não consegue entender como nós, tão pecadores, somos amados por Deus. Ele tem inveja de nós e quer nos destruir. Então é isso que ele faz. Ele nos coloca crenças, ele nos diz que não merecemos, que não somos nada, que Deus não nos ama. Ele lança setas mentirosas para nos enganar e fazer com que voltemos atrás na fé, regredimos e agimos como escravos, sempre fazendo para merecer. E aqui fala sobre nós que muitas vezes estamos na presença de Deus há muito tempo e quando alguém se arrepende, né? Alguém novo na fé já vive coisas grandiosas e a gente fica de olho naquilo que a pessoa está vivendo. Nós aqui vivemos como escravos e não percebemos, porque nós somos filhos de Deus e todos nós recebemos uma porção do Senhor. Não tem essa de que Deus ama mais algum ou menos o outro. Ele ama todos igualmente. Nos amou tanto que enviou Jesus Cristo para se sacrificar por nós na cruz, para que pudéssemos ter a vida eterna. Então esse amor, ele não é qualquer amor. É um amor incondicional que não depende daquilo que nós fazemos, mas de quem Deus é. E algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração é de que muitas vezes vivemos como escravos e não filhos porque nós temos medo do Senhor, nós não vemos Ele como Pai, nós não confiamos nele, nós ainda temos uma imagem distorcida e por isso nós vivemos com medo, sempre fazendo para agradar, porque, se eu não fizer isso, Deus vai me castigar, porque se eu não fizer isso, Deus vai parar de me amar. Isso é seta do maligno, é mentira do inferno. E nós precisamos estar cheios da palavra, porque a palavra de Deus diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Quem vive com medo disso, de Deus, não está aperfeiçoado no amor. E desde que eu entendi isso, eu tenho pedido ao Senhor para que Ele me ajude a viver como filha e não como escrava. Porque não basta só saber que somos filhos, mas também temos que viver como filhos de Deus. O irmão mais velho não vivia como filho, por isso que ele se incomodou quando seu irmão voltou. E quantas vezes nós não nos incomodamos com aquilo que o outro está fazendo, porque achamos que ele não merece. Mas ninguém merece. Nós não somos melhores que ninguém, nós somos todos pecadores. Necessitamos da graça de Deus. Não merecemos, mas precisamos dela. Então, o filho, ele sempre tem tudo do pai. Nós não precisamos correr atrás de nada, porque já é nosso. Nós já temos o Pai, Ele nos ama. Nós não precisamos buscar em outro lugar. Nós já temos um Pai que nos ama. Não precisamos colocar nossa esperança em coisas e pessoas, porque nós já temos um Pai provedor que nos ama e nunca nos desampara, que nunca sai do controle, que sempre nos protege e nos guarda. E nos dá muitos livramentos que muitas vezes nem sequer sabemos. Na palavra de Deus diz que Ele é que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Os nossos pensamentos são limitados, são cheios de crenças, de coisas desse mundo. Nós não conseguimos compreender a vontade de Deus. Somos muito limitados. Muitas vezes queremos só um pouquinho. Não, Senhor, eu não quero muito porque eu não acho que eu vou dar conta, eu não mereço, sabe? Se eu receber só isso aqui para mim tá bom. Quando na verdade o Senhor tem isso aqui para nós. O Senhor tem muito mais para nós. E Ele é quem sabe os pensamentos. Os planos dele são de paz, de abundância para nos trazer o fim que ele espera de nós, para que nós cumpramos o nosso propósito, o chamado que ele tem com a nossa vida em abundância, com prosperidade, para que além de nos abençoar, a gente também transborde na vida de outras pessoas, porque nada é sobre nós e Deus nunca dá
algo pra gente pra parar em nós, mas para as outras pessoas. Todos nós temos um lugar no coração de Deus. Nós somos criados de forma única. Nós não precisamos nos comparar, porque quando nós perdemos o nosso tempo comparando com o que o outro está fazendo, nós perdemos aquilo que o Senhor tem reservado para nós. É algo único. Então, quando eu tiro os olhos das coisas do que o outro está fazendo e eu foco nisso aqui, então eu avanço, eu prospero naquilo que o Senhor quer para mim. E aquilo que o Senhor quer para mim é algo que é único, que vai transformar as pessoas. E quando eu fico olhando para o que o outro está fazendo, isso aqui não tem o mesmo peso de transformação se eu fizesse aquilo que o Senhor tem para minha vida. E é por isso que nós precisamos focar naquilo que Deus quer, não no que nós queremos, o mundo ou o diabo quer. Aquilo que o Senhor quer, o nosso propósito, porque é Ele que vai fazer a diferença no mundo. E tudo aquilo que nós fizemos até hoje cooperou para que chegássemos até aqui e vivêssemos o propósito de Deus. Os nossos sofrimentos, dores, situações que passamos, todos eles nos fortaleceram e nos trouxeram até aqui. Cooperaram para o nosso bem, porque o Senhor fez tudo isso pela graça e misericórdia dele. Então nós precisamos parar de viver como escravos e viver como filhos. Nós já temos tudo, já está pago. Nós não precisamos mais viver pelo peso da culpa e condenação, mas nós precisamos ir a Deus para que Ele nos cure, nos liberte e renove a nossa mente, para vivermos como filhos. Porque não basta só saber, nós precisamos viver também. Nós precisamos nos comportar como filhos de Deus. Nós precisamos renovar a mente, porque começa aqui. Os nossos pensamentos levam os nossos comportamentos. Quando nós nos vemos como escravos e pensamos ser de um jeito, é assim que nós nos comportamos. Mas eu oro para que o Santo Espírito possa trazer a revelação de que nós somos filhos e tocar no nosso coração, nos revelando coisas mais profundas do amor de Deus e tirando de nós todo o tremor, todo o medo e toda a visão errada dele sobre nós. Em nome de Jesus. Se essa palavra te edificou, compartilhe com outras pessoas para que elas conheçam a verdade, sejam libertas e edificadas, que o Senhor entre no coração delas e transforme, para que ela seja liberta das amarras do diabo, das amarras mentais e espirituais que prendem a vida dela. Curte e comenta esse vídeo para que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante e entregue para mais pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.